Nesse vídeo eu queria trazer o tema como ser alguém virtuoso. Você já tentou mudar um hábito ruim e percebeu como isso é difícil? Já desejou ser uma pessoa melhor, mas não soube por onde começar? Muitas vezes falamos sobre virtude como se fosse um conceito abstrato e inalcançável, mas ser virtuoso não é um ideal distante, é um caminho prático, concreto e acessível. Então, se você quer ter teu coração transformado, tua mentalidade transformada, esse vídeo aqui é para você e você vai entender como trilhar esse caminho e ter essa transformação. Vamos explorar as virtudes cardeais e teologais que são fundamentais para quem deseja crescer espiritualmente e se tornar uma pessoa mais sábia, equilibrada e justa. Então esse vídeo é justamente para exaltar essas virtudes que Deus nos oferece para que a gente possa cultivar. O que é a virtude? A palavra virtude vem do latim virtus, que significa força, coragem, excelência moral. Aristóteles já dizia que a virtude é um hábito adquirido pela repetição de boas ações. São Tomás de Aquino reforça essa ideia, afirmando que a virtude é um hábito bom e operativo, um meio pelo qual nos tornamos pessoas ordenadas ao bem. Então é uma forma de nortear o nosso caráter, a nossa mentalidade para o próprio Deus. Mas há um problema, ninguém busca a virtude por si só. Queremos o resultado dela. Queremos ser mais pacientes, mais justos, mais sábios. No entanto, sem compreender o verdadeiro objetivo, qualquer tentativa de adquirir uma virtude será frustrante. Então, é preciso ter essa real dimensão do que é a virtude. A Bíblia nos ensina que a verdadeira sabedoria começa com o temor do Senhor. E é exatamente isso que falta à sociedade moderna. Temos acesso a mais informação do que nunca, mas em compensação, cada vez menos sabedoria e caráter. Então a gente percebe isso na sociedade como um todo hoje, que tem muita informação, mas pouca prática da virtude. E é aqui que entram então as virtudes cardeais e as teologais, colunas que sustentam a vida íntegra e reta diante de Deus e também dos homens. Então vou trazer aqui primeiro as virtudes cardeais, o fundamento do caráter, que é um aprofundamento na tradição filosófica e cristã. As virtudes cardeais são aquelas que servem de base para todas as outras virtudes humanas. Elas são chamadas assim porque são como dobradiças, cardo em latim, sobre as quais a vida moral gira. São elas, vou trazer agora essas virtudes, as virtudes cardeais. Prudência, a virtude que nos ajuda a discernir o que é bom e justo em cada situação. O coração do sábio inclina-se para o lado direito, mas o coração do tolo para o esquerdo. A prudência ela nos impede de agir impulsivamente, garantindo que nossas decisões estejam alinhadas à verdade e ao bem. Então é sempre interessante pensar como se fosse a função da virtude para a gente praticar e exercer isso na nossa vida. A segunda virtude cardeal é a justiça. A virtude que nos dá o hábito de dar a cada um o que lhe é devido. Aprenda a fazer o bem, busquem a justiça, repreenda o opressor, defenda os direitos do órfão, pleiteie a causa da viúva. Ser justo significa agir com retidão em todas as relações, sejam elas pessoais, profissionais ou espirituais. E a terceira virtude é a fortaleza. A virtude que nos dá força para enfrentar as dificuldades e persistir no bem. No mundo terei tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, diz a palavra do Senhor. Precisamos da fortaleza para resistir às tentações e suportar as provações da vida em si e da vida cristã. As provações que a gente tem como cristão. E a quarta virtude é a temperança, a virtude que nos ajuda a controlar nossos desejos e paixões. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Em um mundo que incentiva os excessos, a temperança nos ensina a viver com equilíbrio e autocontrole. Então, é fundamental conhecer essas virtudes para almejar elas sendo um meio para a gente se tornar uma pessoa cada dia melhor. Sem essas quatro virtudes é impossível ter um caráter sólido. Mas há algo ainda mais profundo e essencial,
que são as virtudes teologais. Então nesse vídeo eu já quis trazer todas as virtudes para que a gente possa ter esse entendimento sobre cada uma delas e apontar para o alvo que é Deus. As virtudes teologais, o caminho para a santidade, é uma conexão com Deus e aprofundamento espiritual. Enquanto as virtudes cardeais são adquiridas pelo esforço humano, as virtudes teologais são um dom de Deus, concedido pela graça para nos elevar ao sobrenatural. Cardeais a gente se esforça para ter e essa agora vem de Deus. Fé, a virtude que nos permite crer em Deus e em sua palavra. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Sem fé, toda virtude humana se torna vazia, pois é a fé que nos conecta a Deus e nos dá direção. A segunda virtude teologal é a esperança, a virtude que nos faz confiar na promessa da vida eterna. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, diz a palavra de Deus. Em tempos de crise, é a esperança que nos sustenta e nos impede de cair no desespero. Lembrando que as virtudes teologais, elas são dom de Deus, oferecidas por Deus. E a terceira, a caridade, o amor, a maior de todas as virtudes. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor, está em 1 Coríntios 13:13. A caridade é o amor em ação, a virtude que dá sentido a todas as outras e nos aproxima do coração de Deus. Então, cultivar, deixar florescer esse dom de Deus em nós vai nos tornar mais próximos de Deus. Santo Agostinho dizia, ama e faz o que quiseres. Isso significa que se realmente vivemos a caridade, todas as nossas ações estarão alinhadas com a vontade de Deus. E é esse o caminho que a gente como cristão deve percorrer, de fazer a vontade de Deus. E qual o caminho prático para a virtude? Se você quer se tornar alguém virtuoso, o segredo está em não mire na virtude, mire no bem que ela te proporciona. Não mire na virtude, mire no bem que ela te proporciona. E aí eu queria trazer um passo prático para como você começa hoje. Defina um bem concreto que deseja alcançar. Então é preciso ter essa meta prática. Se você quer ser mais temperante, pergunte-se: qual área da minha vida está desordenada e precisa de equilíbrio? Então é necessário que você crie hábitos alinhados a esse bem. Pequenos atos repetidos constroem um caráter virtuoso. E talvez este seja um cerne bom desse vídeo, essa ideia de que pequenos atos repetidos, bons hábitos, constroem um caráter virtuoso. Um outro ponto é cerque-se de referências sólidas. Você precisa ler, cultivar a boa leitura. Leia autores como Santo Agostinho, C.S. Lewis, Chesterton, São Tomás de Aquino. Vai trazer uma dimensão maior sobre todas as coisas. Seja humilde para aprender e corrigir sua rota. Ninguém nasce virtuoso, mas todos podem crescer nesse caminho. E aí então temos a missão de se tornar virtuoso, e aí tem que ser um dos deveres do cristão também. O mundo precisa de homens e mulheres virtuosos que não são escravos dos impulsos, que não vivem sem um propósito, que vivem com um propósito concreto que vem de Deus e que sabem o que é verdadeiramente bom. Se você deseja ser essa pessoa, comece hoje. Mire no bem e a virtude será o caminho, a virtude será um meio. Lembre-se que a santidade é para poucos, mas para todos, não é para poucos, mas para todos que têm coragem de buscar o que realmente importa. Então, é entender que ter um coração virtuoso, ter comunhão com Deus, precisa de decisões práticas, ter um alvo fixo e prático para que a gente possa percorrer e cultivar essas virtudes em nós. Então, as teologais são dons de Deus, as cardeais são coisas que a gente precisa cultivar o tempo inteiro. Mas até as teologais a gente tem que cultivar para que a gente possa florescer naquilo que Deus plantou em nosso coração. Então, a ideia que eu queria trazer aqui é que você possa almejar o bem que passa pela construção de um caráter de homem e de mulher de Deus e que essas virtudes promovam o bem que se almeja.
Quando Cristo fala que a gente deve ser perfeito, ele quis dizer realmente que a gente deve ser perfeito e esse é o alvo que a gente tem que almejar, de ser perfeito, como o Pai é perfeito. É uma ordem que Deus nos deu e que o próprio Deus vai nos auxiliar ao longo de toda a vida para que a gente possa perseguir a vontade de Deus, o querer de Deus e ser uma pessoa cada vez mais virtuosa. Espero que esse vídeo possa ter te edificado e te peço mais uma vez, você que viu os outros, compartilhe esse vídeo no grupo da tua igreja. Deus te abençoe, até o próximo vídeo, tchau!